O próximo orador é o professor Joaquim Murta, que nos vai falar sobre técnica cirúrgica. Agradeço ao Dr. Fernando Vaz e ao Dr. Castro Neves o convite que me fizeram para estar aqui presente. Ora, muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado ao Dr. Fernando Vaz e a toda a Comissão Organizadora pelo convite, numas jornadas que são normalmente de grande discussão em relação aos temas, e é por isso que eu trago aqui uma apresentação meio provocatória em termos para discutirmos a seguir em relação a algumas coisas do presente. Vou apresentar algumas coisas do ponto de vista de história e, portanto, o caminho que nós fizemos em relação ao futuro. Portanto, em termos da cirurgia refrativa corneana, dois grandes lasers, o Excimer e o Fentol II. O Fentol II entrou definitivamente na técnica de cirurgia corneana refrativa, com diversas técnicas, o LASIK, o SBK, a keratotomia, e hoje em dia, com o Smile, o Relax, tudo isso em termos de novas tecnologias, e que se vê um grande boom em relação a isso. Três pontos fundamentais em relação a isto: a predictabilidade da segurança e a estabilidade do procedimento é fundamental para os doentes, e nunca perder isso de conta, e algumas considerações do ponto de vista anatómico é que, efetivamente, a parte superficial da córnea é mais forte, a parte mais profunda é mais fraca, e, portanto, a parte central também é mais forte e a parte periférica é mais fraca. Portanto, isto em termos de consistência, a parte anatómica da córnea. O primeiro laser que começámos, ainda não é do tempo, há bocado o Dr. Castro nós assistimos a esta evolução. Há ali pessoas que estão aqui no painel que não assistiram. O Tiago tinha entrado da escola primária, já foi em 92, e portanto, em 92, com o Summit, que era uma coisa que fazia ablações, era diafragma, centímetros ao princípio, mas não sabíamos, percebemos pouco isto, e tratamos tudo. Portanto, publicámos o primeiro artigo desta área em 94, mas vemos que, obviamente, tratamos 12 dioptrias, 13 dioptrias, o que era perfeitamente impensável. Às vezes, nós ainda tínhamos o laser de 6 mm, porque havia o laser de 5 mm, e para tratar estas, faziam-se dois tratamentos, um em cima do outro. Não havia eye trackers, portanto, não havia, era a fixação do doente e rezar para que naqueles 17 ou 20 segundos o doente fixasse como deve ser. Depois apareceu o LASIK, a maravilha do LASIK, portanto, a recuperação rápida, portanto, com uma preservação do epitélio, sem dor, recuperação muito rápida. E, portanto, as grandes vantagens em relação do LASIK versus o PRK. Vantagens, fundamentalmente, a recuperação, mas há algumas desvantagens e fundamentalmente relacionadas com a criação do flap, com a criação e que tínhamos na altura, não havia feito ao segundo, era com o microceratótomo. Estas são algumas das características dos doentes que nós optávamos por cirurgia ablativa e, portanto, em relação ao PRK, mas fundamentalmente é evidente que esta aqui era muito importante e na altura só tínhamos o ICIS, não havia nem ORBSCAN, nem havia Pentacam, portanto havia o ICIS, que era uma coisa muito rudimentar em termos da córnea, mas para despiste do queratocórneo. E todas as outras eram situações conhecidas de todos. E no LASIK, 90% era queratectomia e 10% era o laser, porque na queratectomia, obviamente, nós temíamos, precisamente porque havia grandes erros em relação a isso. O velho ACS, que realmente dava algumas das complicações que foram registradas durante os anos era em relação a isso. Depois o Ansatom, que veio nos facilitar muitíssimo a vida, e outro tipo de microceratótomos que existem hoje em dia na atualidade. E, portanto, estas eram, e numa altura, em 2006, foi publicada uma revisão no JAMA americano, e, portanto, em relação às complicações, quer por estudos da FDA, quer por estudos não submetidos ao FDA, e as complicações eram fundamentalmente relacionadas com o flap. Portanto, não havia Fentol II, e o flap é a ferramenta que era o tormento em relação a isso, os free caps, os irregular caps, portanto, tudo o que era a nível do lentículo. Portanto, estes eram os fatores de risco das complicações do flap, e víamos que passávamos tudo para o lado um pouco do doente, ou era as características anatómicas, tinham um sobrolho muito grande, um olho pequenito, ou então era o doente que não colaborava. Portanto, vamos ver a mesma história do que se passa agora, já vamos falar disso a seguir. Portanto, há algumas complicações, estas sem grande problema, portanto, corpos estranhos intralenticulares, a nível de partículas metálicas que às vezes os microceratótomos deixavam, sem influência a nível da visão. Histestrias, isso ainda se mantém muito menos pelas características do corte do flap, mas que desde que apanhadas a tempo eram facilmente revertidas, e a proliferação epitelial, aí fundamentalmente relacionado, vemos aqui um caso ainda com o velho ICIS, portanto uma destruição a nível do mapa topográfico, e outros casos, e vamos ver aqui também isto parecido. Este foi um corte irregular em que vemos que as células epiteliais estão a começar a diminuir da córnea e ao longo do tempo elas vão saindo, mas normalmente o perigo é elas entrarem, porque este doente tinha 10 décimos de visão e cá está passado mais uns meses.
Portanto, em termos do proliferação epitelial havia uma série de riscos, mas os principais, cá está outra vez, relacionados com os retratamentos, portanto, levantar o lentículo, ou relacionados com os flaps, com os lentículos. Portanto, ou eram finos, ou eram buttonholes, ou eram free cap. Portanto, evidentemente, a grande complicação relacionada com esta tecnologia era com a criação do lentículo. Depois entramos numa fase, esta fase já é um bocadinho talvez anterior, em que queríamos tirar o menos possível, mas corrigindo o máximo possível, sem compreender um bocado a fisiologia da córnea e, portanto, não podíamos ir além de determinados níveis. Uma pessoa com 42 de capa não podia corrigir 7 dioptrias, obviamente. E, portanto, vemos que, infelizmente, isto é um velho slide do Marshall, quanto mais profundo o flap, maior a instabilidade do ponto de vista biocorneano. E então, havia isto, quem tinha na altura o Tecnolase, lembra-se disso bem, havia o Planoscan, depois o Planoscan 2000, que para o mesmo tratamento tirava menos tecido, era isso que interessava, portanto, tirando o mínimo possível em termos dos lentículos. E vemos que, isto não vale a pena estar a falar, que o Frederico Correia falou muito bem em relação a isso, chegámos a uma outra fase que era o wavefront. E, portanto, isto era a supervisão e isto relacionada com aberrações. Falava-se tudo em aberrações, os tratamentos com aberração é que eram fundamentais, portanto, isto para a chamada supervisão. Portanto, os 20-30, portanto, a supervisão portanto, acima dos 20-20. E apareceram os tratamentos personalizados e havia uma grande pressão em relação a isso, se bem que alguns estudos, a maior parte dos estudos, só para cima de determinada aberrometria que se mostraram que, obviamente, eram eficientes em relação a isso. Portanto, importante a equidade visual, a sensibilidade ao contraste e, obviamente, a aberrometria intraoperatória. Portanto, porquê? Porque a gente sabia que, por um lado, a tecnologia, o wavefront, era muito importante tratar estas aberrações de alta ordem, precisamente para melhorar a visão, eram as principais responsáveis pelas alterações mesópicas e alterações escotópicas da visão destes doentes. Isto é um artigo publicado no Ophthalmology em 2008, onde mostra que, evidentemente, com uma revisão da matéria, mostra que, evidentemente, a wavefront era ligeiramente melhor em relação ao tratamento convencional. Depois apareceram outros lasers, mais à frente, estamos a falar já há meia dúzia de anos atrás, e que possibilitavam outro tipo de tratamentos, os tratamentos topoguiados, tratamentos, o que vamos ouvir falar a seguir à minha apresentação, e, portanto, não vos vou falar muito em relação a isso, mas que nos dão alterações em termos, a possibilidade de tratar outro tipo de córneas e outro tipo de patologias. Portanto, indicações de topoguiados, o speaker a seguir vai falar em relação a isso, fundamentalmente era para cuja principal objetivo é normalizar a superfície da córnea, não é tanto em termos da correção, e também, neste caso, publicámos um artigo em 2015 em relação a transplantes, que é a maior casuística que existe em relação a isso. E depois apareceram os femtosegundos. Apareceram os femtosegundos que nos vieram facilitar. Hoje em dia não tenho microkeratote na minha clínica. Na privada não tenho microkeratote. De tal maneira que se aparecer um sobrolho muito apertado, eu não conseguir meter lá o docking, não consigo fazer o LASIK. Portanto, para o LASIK, para a keratotomia, aqui não o utilizo, aqui também não o utilizo, porque só um femtosegundo é que utiliza, e a nível da correção presbiópica, quer nos cornean laser, intracorde e inclusive na catarata. Estes são os femtosegundos que existem no mercado, hoje em dia, as características dos femtosegundos que existem no mercado, e vemos as grandes vantagens e as desvantagens. As grandes vantagens é a precisão do corte, cortes finos, a possibilidade a nível do bordo do lentículo do LASIK serem diversos planos, e, portanto, que facilita ou diminui a percentagem de proliferação epitelial, etc. Portanto, uma diminuição isto está aqui interrogado precisamente por causa disso, uma diminuição das aberrações de alta ordem e, portanto, o grande constrangimento é precisamente um procedimento mais comprido, não é, mas, evidentemente, em relação ao custo, porque, evidentemente, o laser de femtosegundo custa outro tanto de que custa o laser de Dexida. E, portanto, também publicámos um trabalho com a Andrea, e, evidentemente, em relação, comparando o Ansatome na altura com o femtosegundo, e, evidentemente, em relação à predictabilidade do lentículo e em relação, portanto, à estabilidade desta situação. E, portanto, se virmos aqui, este era o laser, o intralaser que tínhamos na altura, e eu vou só começar a carregar quando, portanto, havia o docking, portanto, sucção, e depois começou e agora começa com este, e, portanto, a grande vantagem hoje em dia é que este demora 9 segundos, o outro demorava 19. E hoje em dia há lasers que, já acabou este,
e este aqui ainda vai em 1/3. Portanto, a velocidade em termos de performance é completamente diferente com os novos lasers de femtosegundo. E depois apareceu o Smile. E o Smile e é isso que eu trazer aqui um bocadinho porque o Smile é contra toda a corrente. Porque falámos da wavefront, falávamos de tratamentos personalizados e o Smile é tudo menos isso. E vemos pessoas muito consideradas a falar do Smile e a defender o Smile até ao fim. Portanto, e fundamentalmente porquê? Biomecânica estável, menos olho vermelho, menos indução de aberrações de alta ordem, mais curto e, fundamentalmente, mais barato. Mais barato porque só precisamos de um laser, teoricamente. Não é preciso os dois. O Excimer não é preciso para nada, é só preciso do femtosegundo. No entanto, só um daqueles lasers, dos 5 lasers, é que faz isto, que é o da Zeiss. E, portanto, a técnica é assim, faz 2 cortes, um anterior e um posterior, faz uma pequena incisão de 2 a 4 mm e depois é tirado o lentículo, a nível da incisão de 2 a 4 mm. A nível do olho seco, teoricamente, tem justificação, porque, obviamente, vemos aqui a rede de nervos corneanos e, portanto, o Smile vai mais abaixo do que vai o corte do lentículo. Por outro lado, abre muito menos do que abre quando é feito o lentículo. No entanto, aqui começa a minha primeira preocupação. E lembramos-nos dos grandes... Ao princípio, a correção da hipermetropia era feita a 250 micras. E porquê? Vejam lá a loucura. Porque eles faziam ectasia e, portanto, corrigia-se a hipermetropia por ectasia um pouco. Portanto, lembra-se desse tempo. Portanto, ir muito fundo também tem alguns problemas do ponto de vista estrutural. Complicações. E aqui é que entra o problema, porque é que, obviamente, existe esta defesa e esta nova modalidade, esta nova moda do Smile. As complicações não são poucas. Portanto, perda de sucção, e vamos ver que é tudo passado para o lado do doente, ou quase tudo. A perda de sucção, os black spots, que, obviamente, faz um corte irregular, portanto, as proliferações epiteliais, até mesmo a ectasia aparece neste tipo de situações. No pós-operatório, cá estão elas. Haze irregular, epitelial ingrowth, inflamação, keratites e diminuição inexplicável da melhor acuidade visual corrigida. Perdas de sucção, 1 a 4%. E, portanto, que é uma taxa grande em relação a isso. E, portanto, a maneira de prevenir e a maneira de tratar. As perdas de sucção aparecem, portanto, em termos de correção, se foi depois do primeiro passo, temos de fazer o redox, se for possível, e se for possível fazer novamente o centramento. O que é difícil, porque o centramento depende do doente. É evidente que o docking e, portanto, depois da pressão, o doente está a ver o spot. Mas é difícil, porque já existe uma interface em relação a isso. Vamos ver um filme muito engraçado em relação a isso. Em relação aos black spots, os black spots são, portanto, zonas negras em que o laser não atuou. E, portanto, depois na disseção do lentículo tudo se complica. Também, cá está, a culpa é das glândulas meibómias do doente, é dos debris do doente do filme lacrimal, é evidente que a culpa é do cirurgião, que não devia ter feito o docking a seguir, antes disso. E, portanto, a maneira de tratar este tipo de situações. Outra complicação, a rasgadura porque estamos a fazer por 2 a 4 milímetros em termos de abertura, a maneira de tratar cá está da mesma maneira. Vemos aqui, efetivamente, a proliferação epitelial e vem que a figura é muito semelhante, são doentes que nos apareceram no serviço. Doentes estrangeiros. Um deles é um nosso colega brasileiro que esteve lá a fazer um estágio de córnea e, portanto, tinha isto. Proliferação epitelial. E cá está, como é que a gente vai ter de fazer esta proliferação epitelial? Se tivermos o azar destas células epiteliais virem para a frente, para o centro do olho, vai ser complicado. Porque fazem melting no lentículo superior e como é que a gente vai corrigir isto? E portanto, aqui a mesma coisa e pode ser necessário fazer um LASIK a seguir. Portanto, abrir o lentículo todo, mas complicado, porque depois a interface, a proliferação epitelial, por outro lado, é maior neste tipo de situações. E, portanto, a extração em relação a isto. Vemos aqui um filme, este filme obviamente não é meu, ele está a correr, espanhol. É uma perda de sucção, mas veem que isto é para correção de 3 dioptrias, e portanto isto é feito, perda de sucção. Veem que aqui houve a perda de sucção, ou porque o doente se mexeu, porque tem de haver uma colaboração muito grande do doente. 5 minutos depois, é feita nova sucção, o doente está a fixar, não sei se vê, porque há aqui muita luz, mas o doente está a fixar aqui, é feita o segundo corte, não se sabe se é no mesmo sítio que foi o primeiro, vai-se ver no fim que não foi. E depois o segundo corte, mais superficial. E depois, já em tempo real, como é óbvio, e depois, isto para a correção de 3 dioptrias. Depois da separação do lentículo, vemos isto.
Portanto, foi separado e depois só saiu um bocadinho do lentículo. O que é que isto vai acarretar? Vai acarretar um astigmatismo irregular tremendo, como é óbvio. E, portanto, com quê? Prevenção em relação ao docking que não foi feito como deve ser e, portanto, a colaboração do doente é fundamental e cá está tratamento topográfico, portanto, guiado por topografia, de eczema laser para correção com o PRK por cima, com todas as complicações que daí podem advir. Outro tipo de complicações, afinal o Waze também existe, a microsteia também existe e a ectasia, teoricamente, é menor. Mas vamos ver agora a literatura. Portanto, isto é porquê? Porque o Waze, porque enquanto no LASIK as montanhas encaixam nos vales, a nível do SMILE as montanhas não encaixam nos vales. Portanto, existe um Waze, ou pode existir um Waze significativo. Vamos já, isto são algumas complicações, e vamos, isto passa à frente, porque isto é a possibilidade de retratar de smiles, e existe uma técnica que se chama Circle, mas não é para esta conversa, podemos falar dela depois na discussão. Em termos de grandes publicações que existem em relação a isso. O grupo dinamarquês, do Oyartal, e que mostra que a taxa de complicações é francamente grande. Isto são 1.800 doentes, é a maior casuística em relação a isso. E vemos que a taxa de complicações é altíssima. Vemos um grupo, que vi este grupo e falei com ele no Arvo em 2014, é um grupo mexicano, e vemos que no SMILE 27% tem complicações. 27% é muita gente, quer dizer, portanto, eu não acredito que quem faça LASIK, por norma, 27%, isto é para discussão depois no final, mas não vejo que tenhamos 27% de complicações. E, por outro lado, a ectasia sempre existe no SMILE. Apesar de haver um follow-up relativamente pequeno, existe a ectasia. E estes são alguns dos casos em termos de referência da ectasia. E, portanto, se formos à literatura também, vemos que a sensibilidade corneana é comparável ao LASIK, afinal. Vemos que, biomecanicamente, isto é um estudo também do grupo dinamarquês, e, portanto, a biomecânica da córnea, avaliada pelo Corvis e pelo ORA, afinal é semelhante entre um e outro. E vemos que, obviamente, em termos de os defeitos refrativos são satisfatórios, estamos a falar de 4, 5 dioptrias, não trata astigmatismos, quase nada. E temos, isto aqui são coisas que alguns colegas fazem, que naquelas córneas meias ectáticas, meios já mais à frente do fruto de queratocona, e realmente tratam isto injetando depois e fazendo cross-linking na espessura do Lensex. Portanto, em termos de conclusões, e portanto é mais, não me parece, e isso é que gostaria de ter a opinião das pessoas que têm alguma experiência em relação a isso, se há que existem, e portanto em termos de conclusões é que as complicações usualmente resolvem favoravelmente. Quando a gente vê usualmente num trabalho, as coisas normalmente não são tão usuais e, obviamente, muitas vezes a visão não é afetada. E, portanto, isto é só para vos lembrar, como o João Figueira fez, 22 e 23 de junho, cirurgia viator-arteriana, cirurgia estético-ocular em Coimbra. Se tiverem a oportunidade, teremos todo o gosto em recebê-los. Muito obrigado.